Sabe aquelas histórias que a gente acha que conhece de cor? Muitas vezes, elas escondem uma genialidade impressionante na sua própria estrutura. E hoje, a gente vai desvendar uma das mais sofisticadas e, uau, bem pensadas de toda a Bíblia. O que pode conectar uma menina, que está ali, no fim da vida, e uma mulher completamente desesperada? Essa pergunta, pessoal, é o ponto de partida de tudo. É o mistério que vamos desvendar agora. Imagina a cena. De um lado, temos um líder religioso importante, uma figura pública. Do outro, uma mulher que era vista como uma pária social, sabe? Totalmente à margem. Os dois chegam até Jesus com um pedido urgente. Parece que não tem nada a ver um com o outro, né? Pois é. Só que isso não é um acaso, não é uma coincidência. É uma construção literária pensada nos mínimos detalhes. Uma verdadeira obra de arte narrativa. O nome dessa técnica é intercalação, mas o pessoal costuma chamar de sanduíche de Marcos. A ideia é simplesmente genial. Você pega uma história, a história A, e bem no meio dela você insere outra história, a B. Para quê? Para que essa história do meio, o recheio, ilumine e dê um novo sentido para a história principal, que é o pão. É uma ferramenta de ensino espetacular. E aqui no capítulo 5 de Marcos, a gente vê isso acontecendo na prática. Primeiro, a história A começa, Jairo, o líder, chega implorando para Jesus curar a filha dele que está morrendo. De repente, pá, a história B interrompe tudo. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há anos toca em Jesus escondida e é curada. E só depois disso, a história A é retomada e concluída, com Jesus ressuscitando a menina. Tá vendo a estrutura? A, B, A, perfeitinha. Então, essa estrutura nos força a fazer uma coisa: colocar esses dois personagens lado a lado e comparar. Um que está no centro do poder e outro que está totalmente na periferia da sociedade. Olha só essa tabela que incrível. Ela escancara o abismo que existia entre o Jairo e essa mulher. O Jairo tinha nome, status, era influente. A mulher, anônima, sem dinheiro, uma excluída. O problema dele era agudo, de agora. O dela, crônico, 12 anos de sofrimento. Ele pede publicamente, se joga aos pés de Jesus. Ela age em segredo, com apenas um toque. São dois mundos completamente diferentes. E para a gente ter uma ideia do tamanho do drama dessa mulher, é preciso entender a lei da época. A condição dela a tornava ritualmente impura. Isso significa que ela não podia ter contato social. Qualquer coisa ou pessoa que ela tocasse se tornava impura também. Então, furar uma multidão para tocar em Jesus, gente, isso foi um ato de uma coragem, de um risco e de um desespero absurdos. Mas a conexão mais profunda, o fio que realmente costura essas duas histórias, está escondido em um único número. Um detalhe que une esses dois destinos de um jeito poético: 12. O número é 12. Esse é o elo. A menina tinha 12 anos de idade, a mulher sofria há 12 anos. E isso, claro, não é por acaso. Essa linha do tempo mostra essa simetria divina de forma brilhante. Repara só. No exato momento em que a menina nascia e começava a sua vida, a mulher começava a sofrer com a hemorragia, o que era basicamente uma morte social. Então, durante os 12 anos em que a menina teve vida, crescimento, privilégios, a mulher teve 12 anos de sangramento, de isolamento, de decadência. A vida de uma é o espelho exato do sofrimento da outra. Ok, mas para que toda essa construção complexa? Tudo isso nos leva para o verdadeiro coração da história, a batalha que acontece dentro de nós entre a fé e o medo. E aí, no meio do caminho, chega a pior notícia possível para Jairo. Alguém diz, sua filha morreu. Para que incomodar o mestre ainda. Esse é o fundo do poço. É o momento em que o medo grita mais alto, em que a esperança parece ter morrido junto com a menina. Mas olha o contraste. Exatamente nesse clímax de desesperança do Jairo, Jesus se vira para a mulher e diz: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz. A fé dela, que era secreta, agora é anunciada, é validada na frente de todo mundo. E é aí que a mágica acontece. Logo depois de testemunhar essa fé corajosa da mulher, Jesus olha nos olhos de Jairo, que está devastado, e solta a frase que amarra tudo. Não tenha medo, somente creia. A interrupção da história da mulher não foi um atraso, foi uma aula prática, ao vivo, sobre o que significa somente crer. Então a gente volta à pergunta central. Afinal, qual é o grande propósito dessa interrupção na narrativa? Por que contar a história desse jeito? Bom, essa interrupção é a chave de leitura para
tudo. Ela redefine o que é fé, mostrando que pode ser silenciosa, arriscada, vinda do desespero. Ela mostra que a cura de Jesus não é só física, mas também social e espiritual. Ensina que o poder dele não é contaminado, pelo contrário, ele purifica o que é impuro. E talvez o mais difícil, mostra que às vezes o que parece um atraso frustrante nos nossos planos pode ser, na verdade, um compromisso divino. É uma lição para Jairo e para todos nós. A genialidade do autor está em usar uma história para dar um novo significado à outra. Juntas, elas se tornam algo muito maior, com uma mensagem muito mais poderosa do que as duas partes separadas. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para continuar pensando. Nessa história sanduíche, qual fé é o pão, a estrutura? E qual fé é o recheio, aquilo que dá o sabor e o sentido principal? Uma pergunta para a gente levar e refletir sobre essa relação tão profunda e interligada entre esses dois poderosos relatos de fé.